Oi, pessoal. Bom dia. Quero agradecer aí o pessoal da PUC pela oportunidade, né, de poder trazer aqui um pouquinho das nossas reflexões. Eu sou Fernanda, liderei até o começo do ano a equipe de tecnologia de um órgão público, uma agência reguladora, e é interessante escutar todo mundo falar, porque as dores elas são as mesmas, independente do é público, é privado, a gente passa pelas mesmas questões. O Aspen colocou muitas coisas agora que eu também vou falar nessa apresentação, né? Vou trazer um pouco aqui a questão da mudança, da necessidade de mudança das habilidades comportamentais dos profissionais de TI, que tem tudo a ver com o que vem sendo falado aqui, né? A TI, historicamente, tem uma abordagem muito técnica, muito operacional, os profissionais sempre muito técnicos, e a gente não tem como, nesse momento de mudanças muito velozes, transformar olhando apenas a técnica, né? Porque o centro dessa transformação toda é o ser humano, é o que todos vêm trazendo aqui, quer dizer, a experiência de uso, a questão das parcerias, a colaboração, compartilhamento de experiências, de vivência. Isso tudo tem a ver com o humano e muito pouco com o técnico, né? O técnico acaba que é um pedacinho que fica ali na pontinha. Então, tentar fazer daquela mesma maneira, manter a TI com uma característica muito operacional, apenas aquilo, um silo, muito monolítica, é um equívoco que a gente precisa começar a mudar. Tem muita gente falando sobre isso aqui, é algo que está muito falado, e eu considero importante. Então, nessa jornada com a equipe que eu liderei, eu comecei a perceber isso e fui atrás de leituras, né? Li bastante. Li esse livro Be The Business, que é da Martha Heller, que é uma recrutadora de executivos de tecnologia, e ela fala de duas maldições dos CIOs, e eu entendo que isso é uma maldição das áreas de TI. Né? O Sísifo ele é um personagem da mitologia grega, que ele tem a tarefa de levar uma pedra até o topo da montanha. Só que ele é amaldiçoado e todas as vezes que ele chega ao topo, a pedra cai, né? Isso tem muito a ver com a dinâmica ali da área de TI, porque a gente mata um leão por dia, leva a pedra até lá em cima, acha que o usuário pediu o que desejava de fato, o cara não sabe nem pedir, a pedra volta e a gente começa novamente, né? A outra maldição é a maldição de Cassandra, né? A Cassandra ela viveu um tempo no templo de Apolo, e o Apolo ele era conhecedor ali das questões de previsões, foi ele que criou o oráculo de Delfos, que era onde as pessoas iam ali se informar sobre o que ia acontecer. E, enfim, a Cassandra passou um tempo lá, aprendeu a profetizar, e o Apolo se apaixonou por ela, né? Só que a Cassandra não quis nada com o Apolo. E vocês sabem que os deuses são raivosos. Apolo ficou possesso e amaldiçoou a Cassandra. Ela passou a profetizar, porém, ninguém acreditava no que a Cassandra dizia, né? Então, isso acontece muito, né? Quem vive a posição de liderança de TI, e atualmente, eu acho que também quem é técnico, tem uma visão muito transversal da organização inteira. A gente enxerga os processos organizacionais de cabo a rabo, e por isso, ninguém é profeta. Na verdade, a gente consegue antever pelo conhecimento que a gente tem organizacional. A gente antevê os problemas, coloca as necessidades, e é difícil ser ouvido, né? É difícil ser ouvido. Então, para sair dessas maldições, a gente precisa trabalhar as habilidades comportamentais, a gente precisa aprender a se comunicar, a gente tem que entender para quem é que a gente está falando, né? E isso é bastante importante para a gente transformar o ambiente que a gente tem atual, né? Essa espiral eu usei numa apresentação que eu fiz para a diretoria do órgão, quando a gente olhou para o nosso legado e viu que a gente estava com um débito ali tecnológico absurdo e que precisava modificar, né? Além disso, a gente tinha numa agência reguladora que tem talvez aí 1.200 pessoas trabalhando nela, 1.500, 180 sistemas, né? É algo louco.
Então, a gente resolveu puxar o freio e começar a desligar soluções e olhar para as soluções que eram o coração ali da agência. A agência lida com muita informação, né? Muito cadastro, então é muito dado. Olhar para essas duas soluções e transformá-las. Só que aí a gente fez aquele movimento padrão da tecnologia, né? Para dentro. Não ia dar certo, né? A gente precisava transformar as relações dentro da própria TI, aí a gente lançou o programa que a gente chamou de Renova TI, para usar DevOps, para criar parcerias entre as áreas internas, que eram muito fragmentadas. Mas isso não era suficiente. A gente precisava engajar o negócio nessa questão toda, né? A gente não ia mais tocar projeto naquela velocidade lenta, levando 2 anos para entregar uma solução, e 2 anos no tempo de hoje é uma eternidade, né? Daqui a 2 anos, o que eu preciso hoje, eu não vou mais precisar. Então, isso não fazia mais sentido. A gente começou a utilizar os métodos ágeis, né? Uma adaptação, nada by the book, né? Você pega e usa o que se aplica naquele contexto. A gente percebeu nessa jornada que isso também não seria suficiente. A alta administração, que recebe os reportes, acostumada com aquele outro ritmo, ela não ia conseguir entender essa dinâmica que é mais ali do todo dia para você poder reportar. Então, a gente precisava engajar a alta administração. Daí, a gente chegou à conclusão de que, poxa, o que a gente precisa fazer é uma mudança cultural enorme, que, na verdade, ela não é tecnológica, né? É comportamental, é mudar a cultura de uma organização como um todo. E aí a gente precisou envolver recursos humanos, a área de comunicação, e essa parte de tecnologia ela ficou realmente diminuída nesse processo todo, né? Esse pedaço aí humano, ele é bem mais interessante, instigante, muito mais difícil, né, de fazer. Enfim, trazendo aqui uma figura que possivelmente muitos de vocês já viram, que é o relatório sobre o futuro do trabalho da organização do Fórum Econômico Mundial. Ele fala dessas habilidades necessárias hoje, que são muito mais de comportamento, inteligência emocional, resolução de problemas complexos. É um shift totalmente enorme, diferente do que a gente tinha antes, muito processo, a coisa muito controle, comando e controle, né? Isso vem mudando. É importante que as instituições de ensino façam essa mudança nos seus currículos, né? Porque é muito mais difícil começar isso dentro de uma corporação, é muito mais fácil você ir trabalhando as pessoas lá do começo. Na escola, na verdade, o meu filho está no ensino fundamental e a escola dele está fazendo um movimento super interessante, né? Eles vão criar, para o ano que vem, uma disciplina que se chama Digital Education. Ela vai ser uma disciplina transversal, que vai trabalhar todos esses skills aí, usando o design thinking, todas essas metodologias, vão trabalhar cada matéria, a geografia, a história, usando essas ferramentas que são nossas velhas conhecidas, né? E é interessante isso, porque o meu filho faz uma matéria de programação ali na escola, eles usam uma ferramenta low-code para poder programar joguinho e tudo mais, e eles fazem MVP. Né? É muito intuitivo. Eles fazem MVP, eles fizeram um Canvas, um hackathon. Então, e as crianças adoram, elas se envolvem. Se isso vier lá da educação infantil, certamente a gente vai ter profissionais muito preparados para viver a dinâmica do futuro. E uma coisa que eu acho importante é que a gente tem que achar o que a gente gosta de fazer para aprender, né? Porque eu acho que a aquisição de conhecimento ela precisa ser prazerosa. Se a gente faz algo que a gente não gosta, para a gente acompanhar transformações tão velozes, fica muito mais difícil, né? É muito mais fácil se a gente precisa aprender, reaprender o que a gente já gosta. É isso. Rapidinho. Obrigada pelo tempo. Tá bom?